Olá, meu nome é Tami Duarte e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou resolver alguns exercícios sobre progressão geométrica. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Vamos resolver então alguns exercícios de progressão geométrica. 4 exercícios, tá? Primeiro, considere uma espiral construída por 15 segmentos de reta. O comprimento de cada segmento é 80% do comprimento do segmento anterior. O maior segmento mede 5 centímetros. O comprimento C de toda espiral em centímetros pode ser determinado por... Muito bem, então a gente tem aqui uma espiral com 15 segmentos e o maior dele mede 5 centímetros. Cada segmento corresponde a 80% do comprimento, o comprimento de cada segmento corresponde a 80% do comprimento do segmento anterior. Então, veja só, o segmento maior mede 5 centímetros. O segundo vai ser 80% de 5 centímetros, tá? A gente nem precisa chegar a calcular aqui. O terceiro vai ser 80% do anterior, que é 80% de 5. E assim por diante, 80% de 80% de 80% de 5. Tá vendo que a gente tem aqui uma PG? E a razão dessa PG é o 0,8, que é 80%, tá? Ó, 80% é 80 por 100. Se a gente simplificar aqui, se a gente passar para decimal, fica 0,8, tá? Então, aqui a gente tem uma PG, onde o primeiro termo é 5 e a razão é 0,8, beleza? Muito bem, ele quer o comprimento total dessa espiral, ou seja, ele quer a soma dos comprimentos dos 15 segmentos. Então, a gente quer a soma dos 15 primeiros termos dessa PG, tá? Lembra da fórmula de soma dos n primeiros termos da PG? A soma dos n primeiros termos é A1 vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1, sobre Q menos 1. Então, soma dos 15 primeiros termos, o A1 é o 5, que é o primeiro termo, né, o primeiro comprimento. A razão é o 0,8, o n é 15, porque a gente quer a soma dos 15 primeiros termos, menos 1 sobre 0,8 menos 1. Tudo que a gente tem que fazer agora é dar uma simplificada aqui, tá? Veja que a gente não tem que resolver, olha as alternativas, a gente só precisa melhorar um pouquinho. Vou deixar aqui 5, 0,8 elevado a 15, olha nas alternativas, a gente não vai precisar resolver. Aqui embaixo, 0,8 menos 1 dá menos 0,2. E o que a gente vai fazer agora vai ser isso aqui, ó. 15 dividido por menos 0,2. Vai dar um número negativo, certo? Pela regra de sinais. E aí, vamos fazer aqui no cantinho. 5 dividido por 0,2. Se eu multiplicar essa fração por 10, fica 50 dividido por 2. Essas frações são equivalentes. E 50 dividido por 2 é 25. Tá? Então, 5 dividido por 0,2 é 25. Então, aqui vai ficar menos 25. Vezes 0,8 elevado a 15 menos 1. Pronto. Já dá para chegar na alternativa. Ele só colocou um colchete a mais aqui, né? É a B. Beleza? Tá aqui. E aí, ao invés de colocar o S15, né, que é a soma dos 15 primeiros termos, a gente coloca C, que é o comprimento de toda a espiral que ele disse no enunciado. Então, menos 25 vezes, aí a gente pode pôr um colchete para deixar o 0,8 entre parênteses, menos 1. Pronto, alternativa B. Tranquilo, né? Então, era perceber que se trata de uma PG, onde o primeiro termo é 5 e cuja razão é 0,8, tá? E aí, lembrar da fórmula da soma dos n primeiros termos da PG e aplicar na fórmula, beleza? Muito bem. 2. Seja um número real, tal que os primeiros 3 termos de uma progressão geométrica infinita são 1, 2x e menos 3x mais 1, nesta ordem.
Sabendo que todos os termos da progressão são positivos, a soma de todos eles é igual a... Muito bem. Então, primeira coisa, a gente sabe que esses termos são positivos, né? A gente tem aí o 1, o 2x e o menos 3x mais 1. Todos são positivos. O 1, beleza, a gente já sabe que é positivo. O 2x é positivo. Isso significa que x é maior que zero, tá? Essa é uma informação importante. E o menos 3x mais 1 também é positivo. Isola aqui o x. Menos 3x maior que menos 1. Multiplica aqui essa equação por menos 1. Não esquece de inverter a desigualdade. Quando a gente multiplica uma equação por menos 1, a gente tem que inverter a desigualdade. Passa o 3 dividindo, x é menor que 1/3. Então, guarda essa informação, porque ela vai ser importante pra gente, tá? Para que os termos sejam todos positivos, o x tem que ser maior que 0 e menor que 1/3. Então, a gente pode escrever assim, ó. Maior que 0 e menor que 1/3, tá bom? Vamos deixar guardadinho aqui. Muito bem. O que mais que a gente tem? Bom, são 3 termos de uma PG, né? Então, 1, 2x, menos 3x mais 1. O que a gente faz quando a gente tem 3 termos de uma PG e a gente não sabe quais são esses termos? A gente aplica a propriedade. Qual propriedade? Tem uma propriedade que diz que quando a gente tem 3 termos consecutivos, esse termo aqui do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Então, 1 vezes menos 3x mais 1, tá? Isso é uma propriedade importantíssima da PG, que a gente usa muito, tá? Então, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Muito bem, e aí a gente consegue resolver aqui, ó. A gente tem uma equação com x, vamos resolver essa equação. 2x ao quadrado fica 4x quadrado. Aqui, 1 vezes menos 3x mais 1 é menos 3x mais 1. Passa tudo para o lado esquerdo, vai ficar 4x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. A gente tem aqui uma equação de segundo grau. Então, vamos fazer um Bhaskara. O A é 4, o B é 3, o C é menos 1. Fórmula do delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes menos 1. 3 ao quadrado é 9, aqui vai ficar mais, 4 vezes 4 é 16, delta é 25. Muito bem. Continuando aqui o Bhaskara. X é menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, vai ser menos 3, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 4. Menos 3, mais ou menos 5 sobre 8. X1 vai ser menos 3 mais 5, 2. Sobre 8 dá para simplificar, fica 1/4. X2 vai ser menos 3 com menos 5, menos 8. Sobre 8, menos 1. Então, a gente tem duas possibilidades aqui para o x. 1/4 ou 1. Mas, volta aqui, ó. Lembra que eu falei que essa condição seria importante? Lembra que o x tem que ser um número entre 0 e 1/3? Isso significa que não pode ser menos 1, tá? Ele tem que ser maior que 0. Então, já exclui esse menos 1. O x vai ser 1/4, tá? O 1/4 tá dentro desse intervalo, ok? Então, achamos o valor do nosso x. X é igual a 1/4. O que a gente faz com isso agora? A gente substitui na nossa PG para saber quais são os termos dessa PG. Então, a gente sabe que é 1, 2x e menos 3x mais 1. O 1 é 1, né? O 2x, 2 vezes x, vai ser 2 vezes 1/4. E aqui vai ser menos 3 vezes 1/4 mais 1. Vamos dar uma melhoradinha aqui. 2 vezes 1/4 é 2/4. E 2/4 dá pra gente simplificar. Fica 1/2, ok? Deixa eu fazer aqui num cantinho. 2 vezes 1/4 é o mesmo que 2/4, que se a gente simplificar, fica 1 sobre 2, ok?
Muito bem. O próximo aqui, ó. Menos 3 vezes 1/4 mais 1. Vou fazer aqui no cantinho também. Menos 3 vezes 1/4 é menos 3/4. Mais 1, a gente faz aqui um MMC. MMC vai ser 4, né? Então, vai ficar menos 3/4 mais 4/4. Isso dá 1/4, ok? Então, esse é o nosso terceiro termo. Lembra que, na verdade, esses três termos fazem parte de uma PG infinita, né? Então, são os três primeiros termos da PG infinita. Bom, a gente quer a soma de todos esses termos. Então, agora a gente precisa daquela fórmula de soma da PG infinita, que é A1 sobre 1 menos Q. Então, vai ficar A1 é 1, é o 1, é o primeiro termo. A razão, olha só, 1, 1 meio, 1/4, a razão é 1 meio, é 1 sobre 2, ok? De um termo para outro, a gente tá multiplicando aqui por 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre 2, 1 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Aqui a gente tem uma fração sobre outra, né? Então, copia o termo de cima, multiplica e inverte o de baixo, e isso daqui vai dar 2. Então, a soma de todos esses termos aí, dessa PG infinita, é igual a 2. Então, é B. Beleza? Bastante coisa aqui pra gente pensar, né? Então, ó, vamos dar uma recapitulada. Primeiro, pensar aqui na condição, né, de que os termos são todos positivos, daí a gente já obteve uma condição aqui para o x. Depois, aplicar a propriedade da PG, a propriedade de quando a gente tem três termos consecutivos. Depois, a gente resolveu essa equação, né? Fizemos um Bhaskara aqui para encontrar o valor de x. Substituímos o valor de x aqui nos três termos, para a gente saber os três primeiros termos de fato dessa PG. Daí, a gente identificou aqui qual que é a razão e colocou na fórmula da soma infinita. Beleza? Muito bem, exercício interessante. Terceiro, considere que as medidas dos lados de um triângulo retângulo estão em progressão geométrica. Sendo a medida do menor lado e A maiúsculo a área desse triângulo, é correto afirmar que? Então, a gente tem um triângulo retângulo. Vamos lá, vou desenhar o nosso triângulo retângulo. O que ele disse pra gente? Ele disse que A é a medida do menor lado. Então, vou chamar aqui de A. E a gente tem aqui uma PG. Vamos pensar aqui na PG, ó. Se o primeiro termo é o A, que é o menor deles, né? Pensando numa PG crescente, de um termo para outro a gente multiplica por uma razão, né? E a razão da PG a gente costuma representar por Q. Pela letra Q. Então, o próximo termo dessa PG seria A vezes Q. E o próximo seria A vezes Q ao quadrado. Então, eu vou chamar os outros lados de A vezes Q e A vezes Q ao quadrado, que como é o maior, vai ser justamente a hipotenusa, né? Então, tenho aí uma representação para os três lados desse triângulo. Beleza, o que eu posso fazer aqui para relacionar esses três lados? Bom, se é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos ver o que dá pra gente fazer com essa equação aqui. Vai ficar A ao quadrado, que é a quarta, igual a ao quadrado, que é o quadrado, mais A ao quadrado. Vou passar tudo para a esquerda. A ao quadrado, que é a quarta, menos A ao quadrado, que é o quadrado, menos A ao quadrado, igual a zero. Estão vendo que todos os termos têm o A ao quadrado? Coloca ele em evidência. Então, vai ficar A ao quadrado, que é a quarta, menos Q ao quadrado, menos 1, igual a zero. E aí, a gente usa aquele lance, que é o seguinte, eu tenho aqui um produto, né, uma multiplicação de dois termos que resulta em zero. Ou o A ao quadrado é igual a zero, e no caso não é, porque o A tem que ser diferente de zero, né? O A tem que ser maior que zero.
senão a gente não tem um triângulo ali. Ou essa outra parte aqui é igual a zero, que vai ser o caso, né? Como o a ao quadrado não é zero, essa outra parte tem que ser, para que esse produto resulte em zero. Então, q à quarta menos q ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então, a gente vai resolver essa equação aqui agora, para conseguir descobrir quem é o quê. Muito bem. Q à quarta menos q ao quadrado menos 1 igual a zero. Como a gente tem aqui esse expoente 4, a gente pode fazer uma mudança de variável para transformar essa equação numa equação de segundo grau. Como é que eu faço isso? Eu posso trocar o q ao quadrado por x. Isso se chama mudança de variável. Se eu chamar o q ao quadrado de x, o q à quarta vai ser x ao quadrado. O q ao quadrado é o x menos 1, tá? Fiz aqui uma mudança de variável. E aí, eu vou fazer um Bhaskara. Vou colocar ele já direto aqui, tá? Então, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vai ser 1 mais 4, o delta é 5. X é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, esse aqui vai ser o meu x. Muito bem. Só que, na verdade, a gente não quer o x, né? A gente quer o q. Então, a gente vai voltar para nossa variável anterior. Se o x é igual a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, lembra que eu te falei que o x é igual a q ao quadrado? Q ao quadrado igual a x? Então, o meu q ao quadrado vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, certo? Como não pode ser um negativo, porque lembra que eu montei essa PG aqui pensando de forma crescente, né? O Q não vai ser o valor negativo, então a gente exclui esse menos aqui, tudo bem? Então, vai ficar Q ao quadrado igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tira a raiz, 1 mais raiz de 5 sobre 2, raiz, porque o Q estava elevado ao quadrado, beleza? Muito bem, a gente tem aqui o nosso Q. Para a gente chegar nas alternativas, ó, já dá uma espiadinha ali nas alternativas. Tá vendo que tem esse 2 aparecendo aqui, ó, em todas as alternativas? A gente pode fazer ele aparecer aqui. A gente só precisa multiplicar cada um dos nossos termos por 2 para obter uma fração equivalente, tá? Vai dar na mesma, a gente só vai estar escrevendo isso de uma maneira diferente, mas que representa o mesmo valor. Então, é como se eu fosse multiplicar aqui, em cima e embaixo, por 2, tá? Dentro da minha raiz. Vai ficar assim, ó. Q igual a 2 mais 2 raiz de 5 sobre 4. Beleza? Então, só tô escrevendo isso de uma outra maneira, tá? É uma roubadinha pra gente conseguir escrever conforme tá nas alternativas. E fazendo isso, a gente consegue ainda extrair esse número aqui de baixo, essa raiz daqui de baixo, porque eu fiquei com raiz quadrada de 4 embaixo da fração. Então, vai ficar Q igual a 2 mais 2 raiz de 5, isso aqui dentro da raiz, sobre 2, porque eu extraí a raiz quadrada daqui de baixo, tá? Uma outra forma de fazer isso, sem eu ter usado essa roubadinha aqui de multiplicar por 2 em cima e embaixo, seria racionalizar, tá? Eu poderia escrever a raiz aqui no numerador e no denominador separadamente e poderia ter racionalizado, tá? Eu ia cair no mesmo lugar. Beleza, esse aqui é o quê? Ele quer a área, né, desse triângulo. Então, vamos pensar na área agora. A área do triângulo retângulo, a gente pode fazer base vezes altura dividido por 2. A nossa base é a Q, a nossa altura é o A, dividido por 2. Então, vai ficar A ao quadrado vezes Q sobre 2. Troco o Q pelo valor que a gente encontrou ali em cima. Então, A vai ser A ao quadrado vezes o Q, que é 2, mais 2 raiz de 5
sobre 2 sobre 2, né? Porque tem esse 2 aqui ainda, posso colocar ele assim. Então, a área vai ser A ao quadrado vezes raiz de 2 mais 2 raiz de 5 sobre 4. Muito bem. Essa é a nossa área. Qual que é a alternativa? Deixa eu ver. A, né? Muito bem. É o A. Ele só colocou o 2 raiz de 5 na frente, tá? Que dá na mesma. Poderia ter escrito aqui A ao quadrado, raiz de 2 raiz de 5 mais 2 sobre 4. Ok? Muito bem. Então, é isso. O que a gente teve que fazer nesse exercício, então? Pensar no triângulo retângulo, identificar aqui os lados dele como o menor lado sendo A e os outros de modo a formar uma PG, de razão que. Daí, a gente aplicou o teorema de Pitágoras, já que se trata de um triângulo retângulo. Resolvemos a equação. Aqui a gente precisou fazer uma mudança de variável. Encontramos o valor de Q. E depois a gente pensou em colocar na fórmula da área, que é base vezes altura dividido por 2. Certo? Muito bem. Último. Em um experimento com uma colônia de bactérias, verificou-se que uma bactéria se divide em 2 a cada hora. Nessas condições, o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia depois de 12 horas será... Muito bem. Então, olha só. Essa bactéria, essa colônia, né, vai se originar de uma bactéria só. Então, eu tenho aqui uma bactéria. Essa é a minha bactéria. Depois de 1 hora, eu vou ter... Deixa eu pôr uma bolinha. Vou ter 2 bactérias. Aí, depois de 2 horas, eu vou ter 4 bactérias. E assim por diante. Tá vendo que isso é uma PG? Então, olha só. A gente vai representar assim. Essa primeira bactéria seria o tempo 0, tá? O tempo inicial. Essas 2 seriam após 1 hora. Essas 4 após 2 horas. E assim por diante. Então, olha só. Vou começar... montando a minha PG aqui a partir de 1 hora depois, tá? Então, eu vou ter aqui 2 bactérias. Depois de 1 hora eu tenho 2 bactérias, depois de 2 horas eu tenho 4, depois eu tenho 8 e assim por diante. Então, é uma PG de razão 2, tá? Tudo bem? Esse 2 aqui já seria após a primeira hora, tá? Como eu quero saber após 12 horas, eu quero o meu termo A12 dessa colônia de bactérias, certo? Então, pensa aí, lembra qual é a fórmula do termo geral da PG. A fórmula do termo geral da PG é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, meu A12 vai ser A1 vezes Q elevado a 12 menos 1. O A1 é o primeiro termo dessa PG, que é 2. A razão é 2 também. Então, vai ser 2 elevado a 11. 2 vezes 2 elevado a 11 é o mesmo que 2 elevado a 12. E 2 elevado a 12, se a gente fizer aí, 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes, dá 4.096. Pronto. Então, esse vai ser o número de bactérias dessa colônia após 12 horas. Beleza? Muito bem, galera. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer coisa, deixem os comentários aí, tá? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. E até o próximo.